Olá, queridas alunas, queridos alunos do terceirão do Colégio Objetivo. Mais uma aula, aqui professor Tiago. Hoje nós vamos falar já sobre o nosso caderno 3, tá? Já entramos hoje no nosso caderno 3, mais precisamente nos módulos 38 e 39. Entramos de novo na história do Brasil, não é? Os módulos 38 e 39 vão falar da República da Espada. Importante tema para nós, para entendermos, não é, as raízes dessa república oligárquica. Mas, não é, antes de falarmos, antes de entrarmos com afinco na República da Espada, vamos entender primeiro os ideais republicanos, as ideias republicanas que existiam no Brasil. Não é? O Brasil foi influenciado por outros países, claro. Então, grande influência das ideias liberais, não é? Ideias que vinham também dos Estados Unidos, americanas, desse contexto liberal, mas tinha também, por outro lado, uma grande corrente positivista no nosso país, que nós já falamos, não é? No contexto aí, quando falamos do final lá do Segundo Reinado, que eram os militares. Então é importante entender isso. Então, quais os projetos republicanos que existiam no nosso país? Temos aqui o primeiro, República Positivista, não é? Tudo isso acontecendo já bem antes, né, da proclamação da República por Deodoro da Fonseca. A República Positivista que visava uma centralização de poder. E essa centralização de poder, não é, era característica naquele momento do pensamento de uma ala dos militares. Não de toda a ala, mas de uma ala dos militares. Então eles queriam a centralização no poder, no presidenciável, no presidente. Não é? E depois nós temos aqui a República Liberal. O que era esse projeto da República Liberal? Seria uma relação também ligada à economia, a questão do liberalismo econômico, não é? Essa corrente de pensamento, mas visava aqui um federalismo descentralizado, coisa, pessoal, que os cafeicultores paulistas queriam muito. Lembram? Os cafeicultores lá do Oeste Paulista, como eu disse na última aula sobre o Segundo Reinado, eles queriam muito isso porque eles queriam ter autonomia provincial, para que eles pudessem controlar de uma forma mais autônoma, né, os seus processos comerciais, a economia e toda essa relação. Então eles defendiam essa ideia. E depois nós temos a ideia da República Jacobina, que é quando falamos em Jacobina, lembramos dos jacobinos, né, da Revolução Francesa, uma questão mais popular. Tá? Então uma forte participação popular, era isso que eles queriam. Quem queria? A classe média urbana, os pensadores, não é? Os intelectuais queriam essa relação da República Jacobina. Isso chegou a acontecer? Não. A única que não chegou a ser colocada em prática, né? O único movimento, o único projeto republicano que não chegou a ser colocado em prática foi a República Jacobina. Porque nós tivemos a República Positivista, não é? Durante a República da Espada, que é o nosso tema de hoje, e depois nós tivemos a República Liberal implantada aí durante o regime da República das Oligarquias, não é? Que a gente vai falar depois. Então é importante entender aqui essa divisão. De 1889, da proclamação da República, até 1891, nós temos um governo provisório, tá? Então, um governo provisório, a gente vai falar daqui a pouco. Depois, de 1891 até 1894, nós temos os governos de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, os dois primeiros presidentes do Brasil. E de 1894 até 1930, a República das Oligarquias. É importante entender que todo esse período, não é? De 1889 até 1930, é o período da Primeira República, ou da República Velha do nosso país, um grande período. E aí nós dividimos em dois, não é? Mais precisamente aqui, de 1889 até 1894, quando nós temos a República da Espada, e de 1894 até 1930, como eu disse, República das Oligarquias. Em 1930 nós temos o golpe, não é? A Revolução de 1930, para alguns historiadores, na visão foi um golpe, em outras visões foi uma revolução. Então nós temos aqui a Revolução de 1930, que vai acabar com esse primeiro período republicano do nosso país. Então, após essa introdução, vamos entrar agora no governo provisório, né? Então foi proclamada a República no Brasil e precisava de um governo provisório.
Quem chefiou esse governo provisório foi Deodoro da Fonseca, que depois vai ser, inclusive, o primeiro presidente do Brasil. Deodoro da Fonseca tinha antes ideias monarquistas, mas ele é levado, não apenas levado, claro que ele também vai ter uma criticidade muito grande em relação a isso, mas é levado ali a proclamar a República e, nesse momento, ser o primeiro chefe de Estado no Brasil, no período republicano, aqui no governo provisório. Tá? Então nós temos o governo provisório, que foi de 1889 até 1891. Quais ações Deodoro da Fonseca vai fazer no governo provisório? Primeira coisa, banimento da família imperial do Brasil. Acabou, não existe mais família imperial no Brasil, não é? Coisas que estão aí até hoje, não é? Quando fala família imperial do Brasil existe, não existe mais, existem os descendentes da família imperial, mas a família imperial não existe mais no nosso país. O que mais ele fez? Através de decretos, uma nova bandeira, porque a bandeira nacional tinha a cunha daquela família, da família imperial, não é? Tinha ali características que vinham da própria família, o brasão da família deles, não é? Então agora nós temos uma nova bandeira, a bandeira que é usada até hoje, não é? Lá, escrita nela, ordem e progresso, cunho positivista, tá, pessoal? Tá? Se a gente voltar ao positivismo aí de Augusto Conte, a gente vai ver a raiz aí da ordem e progresso. Depois, o que ele fez? Separação entre igreja e Estado. Lembrando que na outra Constituição, na primeira Constituição nossa, de 1824, a igreja está atrelada ao Estado, através do beneplácito e através do padroado. Lembram que o imperador controlava, não é, as decisões da igreja no Brasil, então ele estava atrelado ao Estado. Agora não está atrelada mais. E com isso vem também a liberdade de culto, não é? Então, se não existe mais uma religião oficial do país, não é? Nós temos agora a liberdade de cultos, então agora há essa abertura, mesmo a Igreja Católica tendo muita participação ainda, não é, na questão religiosa do país, naquele momento, nós temos a partir daí uma abertura de culto, uma liberdade de cultos. Depois, secularização dos cemitérios. O que foi isso? Quem administrava os cemitérios? A Igreja Católica. Então, nesse momento, os cemitérios são passados para as mãos do Estado, não é? Para que o Estado possa agora também administrar. Como tem liberdade de cultos, agora todos, não é, têm o direito de enterrar lá, não é, a pessoa que falecia, sendo de que religião fosse, no mesmo cemitério. Tá? Então passa para as mãos do Estado. Depois, a grande naturalização. Isso foi muito importante. Quem não se apresentasse, não é, que fosse de fora, que não fosse do Brasil, não é, que estivesse no Brasil, que tivesse migrado, um imigrante fosse de fora do país, se ele não se apresentasse em 6 meses, automaticamente ele seria naturalizado brasileiro, não é? A chamada grande naturalização, para ter um povo realmente ali brasileiro, não é? Por questões legislativas, na legislação também, mas por questões práticas do dia a dia e essa relação também da questão da nacionalização, da questão nacional, da nacionalidade, não é? Dessa característica tão importante que um país deveria ter naquele momento, não é? E deve ter ainda. Então vamos lá. Nesse momento, não é, com todas essas ações, ele já faz grandes mudanças, não é? Mas algumas mudanças também têm a ver com a economia. Nós temos um ministro da Fazenda, nomeado por ele, Rui Barbosa, não é? Que era, naquele momento, uma pessoa muito influente. Quando nós falamos de Rui Barbosa, lembramos que ele tinha várias... na questão da ciência, vários conhecimentos ali na questão da ciência, não era apenas no conhecimento nas ciências humanas, mas tinha também nas ciências exatas. Então ele era um profundo intelectual daquele momento, dessa primeira república, que apoiou, não é, a república. Mas, não é, querendo trazer agora um engrandecimento econômico para o país, ele vai apoiar e incentivar a industrialização do Brasil. As indústrias, mas as ações que ele vai fazer aqui não são muito boas para estimular. Ele pensou em estimular, mas na verdade ele vai trazer um problema muito grande, uma crise muito grande para a economia. A gente vai entender agora o porquê. Então nós temos aqui quais foram as ações dele. Primeira coisa, facilitação de créditos bancários. Então
uma pessoa tivesse um certo, fosse de uma classe, claro, mais abastada, quisesse abrir uma indústria no Brasil, ela ia conseguir ali com facilidade um crédito bancário para abrir essas indústrias, tá? O grande problema, muita gente pegou esse dinheiro e abriu realmente indústrias. Outras pessoas não. Outras pessoas criaram indústrias, empresas fantasmas. É isso mesmo, isso não é só hoje que existe na nossa realidade, na realidade atual. Isso já existia lá. Então criaram muitas empresas fantasmas. E essas empresas fantasmas, inclusive, eles abriram ações na Bolsa de Valores, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Isso vai trazer grandes problemas, porque essas empresas, essas indústrias não existiam. Pegaram o dinheiro e usaram para outra coisa, tá? Depois, excessiva emissão de papel moeda no Brasil. Isso é um problema, pessoal. Como é controlado a questão do papel moeda, a emissão do papel moeda? O Brasil, vou falar daquele momento, depois eu faço uma comparação com agora. O Brasil, naquele momento, tinha uma reserva de ouro. Você não poderia emitir mais dinheiro, um valor maior do que a reserva de ouro que existia. É assim até hoje. O Brasil não pode emitir mais dinheiro do que a reserva de dólares que ele tem, de euros, e de ouro também ainda no contexto, tá? Então não pode emitir. Por quê? Porque isso vai gerar uma grande inflação. O dinheiro vai perder o valor. E foi isso que aconteceu, uma emissão muito grande para atender aqui esses créditos bancários. E pior, as empresas ainda não existiam para isso, tá? Isso vai gerando aí, vai fazendo nascer uma crise. E também muita especulação de ações, Essas empresas que não existiam, havia uma especulação de ações em cima dela, em cima de outras empresas também, que deveriam crescer muito, uma questão especulativa. Muitas pessoas foram lá e investiram nas ações dessas empresas, compraram essas cotas, e aí veio um grande problema no Brasil, a chamada crise do encilhamento. Isso vai trazer muitos problemas, bancos vão quebrar, pela inflação e por esse dinheiro aí que eles emprestaram e não voltou para eles. Então bancos vão quebrar, as indústrias vão quebrar, eles vão descobrir que realmente muitas daquelas indústrias nem existiam e isso vai trazer um problema muito grande para o país. Por que encilhamento? Por quê? Porque apostar no Brasil, apostar nessas empresas dentro das bolsas de valores era a mesma coisa que apostar no escuro, apostar numa corrida de cavalos. Então, quando o jockey ele está se preparando ali para a corrida de cavalo, ele vai colocar a sela em cima do cavalo e encilhar. Então, encilhamento, a palavra encilhamento vem desse contexto, dessa comparação. Então, nós temos uma crise no encilhamento. Seria mais fácil apostar num cavalo, num azarão, como eles diziam, ganhar dinheiro assim, do que apostar no Brasil, comprar essas ações, essas cotas aí, dessas bolsas de valores. Então, uma crise muito grande nesse momento no Brasil. Isso vai fazer com que o próprio Deodoro da Fonseca perca força. Ele queria se tornar o presidente, algumas classes ali queriam que ele se tornasse o presidente, mas ele perde o apoio da classe agrária paulista, porque vai trazer muitos problemas também essa crise do encilhamento para a classe agrária paulista, para os cafeicultores paulistas, principalmente do Oeste Paulista. E outras classes também vão dar as costas para Deodoro da Fonseca nesse momento. Então vamos lá, crise do encilhamento, bem entendida, importante entender isso, vai faltar lastro, muito excessivo, com essa excessiva incentivação aí dessa questão monetária, eles vão fazer muito dinheiro, vai faltar o lastro. O que é o lastro? A garantia. Qual era a garantia? Só para relembrar, o ouro, não poderia emitir mais dinheiro, não poderia ser um valor maior do ouro que tinha nas reservas nacionais. Ok? Então vamos agora aqui para a nossa Constituinte, para a nossa segunda Constituição brasileira, promulgada em 1891. Ela vai acabar com o poder moderador, então vai ser instituído aqui os três poderes, trazendo uma grande influência da Constituição americana dos Estados Unidos da América. Vai ser federalista, vai dar autonomia para os estados, então os estados
poderão, claro, é claro que não poderiam contrapor totalmente a Constituição, mas poderiam fazer suas próprias leis, então vai dar autonomia para esses estados. Eleição direta ao presidente, então poderia, o povo iria votar, mas que povo é esse? A gente já vai entender se é o povo realmente. Mas as pessoas poderiam votar no presidente diretamente, não é? E essa presidência poderia durar apenas 4 anos sem reeleição. E também o sufrágio universal masculino. Quem é o povo que poderia votar? Os homens. Todos os homens? Não. Tirando aqui os homens que eram analfabetos, não eram alfabetizados, que era grande parte da massa brasileira nesse momento, tá? E tirando também aqui os que tinham patentes rasas na Marinha e no Exército. Quer dizer, não é? O poder do voto não vai ficar nas mãos de muita gente, na verdade vai ficar nas mãos de pouquíssimas pessoas nesse sentido, com a promulgação da nossa Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana do Brasil. Continuando aqui a nossa aula de hoje, não é? Já entrando agora nos temas aqui do módulo 39, pessoal, vamos falar aqui dos 2 primeiros presidentes do Brasil, não é? Agora sim. Deodoro da Fonseca, quando falamos do governo provisório, era um chefe de Estado provisório. Mas vão vir as eleições, mas não são ainda eleições diretas, porque na Constituição de 1891, lá estava muito bem explicado que a primeira eleição, só a primeira eleição do Brasil, teria que ser de forma indireta. O próprio Congresso vai eleger Deodoro da Fonseca. Mesmo Deodoro não tendo mais o apoio que tinha antes, não é? Dos cafeicultores paulistas, mas ele vai ser eleito aí no Congresso. Os cafeicultores paulistas vão apoiar Floriano Peixoto como vice, não é? Então, não é como é hoje, que um presidente vai tentar, não é, se eleger, vai se candidatar e já tem o seu vice-presidente fazendo essas alianças. Não. Então, tinha candidato a presidente e candidato a vice, não é? Então, o presidente, por muitas vezes, não compactuava das mesmas ideias do vice-presidente. Foi assim, né, durante praticamente todo o nosso processo da Primeira República, tá? Da República das Oligarquias também, após aqui a República da Espada. Então nós temos esse governo marcado por indisposições com o Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional vai se indispor muitas vezes com ele. Tem um caso aqui muito interessante, não é? No Rio Grande do Sul, Deodoro da Fonseca, o Congresso vai dizer que ele fez algumas alterações relacionadas a um documento para que um amigo dele, né, que tinha um poder, construísse um porto lá no Rio Grande do Sul, né, uma pessoa muito ligada a ele. Então ele vai dar esse privilégio para esse amigo. Não é? O Congresso Nacional vê isso como um problema muito grande, claro, não é? E vai aprovar uma lei de responsabilidade do presidente. O que era essa lei? A qualquer momento o Congresso Nacional poderia destituir esse presidente do cargo. Então ele não vai aceitar isso. Não é? Ele achou que isso foi um embate muito grande, uma contestação muito grande a ele. E o que ele vai fazer? Vai colocar aí as suas ideias de centralização política, vai fechar o Congresso através de um golpe de Estado, não é? Esse golpe de Estado, ele vai fechar o Congresso, a Marinha, ela vai revoltar-se contra ele por causa desse golpe de Estado e, não é, há quase uma guerra. Para evitar esse derramamento de sangue, Deodoro da Fonseca vai renunciar o seu poder ainda em 1891. Quer dizer, o governo dele durou muito pouco, não é? O governo provisório durou mais, aconteceram mais ações, não é? Mais informações para nós também no contexto histórico. Aqui vai durar muito pouco. E Deodoro da Fonseca, um ano depois, vai falecer também. Não é? Já não andava muito bem da saúde, tinha essa questão particular, pessoal, mas não é? Também tem essa questão aí do golpe de Estado que vai tirar todo o prestígio que ele tinha. E agora, na Constituição de 1891, tinha lá um artigo que dizia que se o presidente não chegasse a completar metade, não é, da sua república ali, o que teria que acontecer? Teria que convocar novas eleições. Foi isso que aconteceu?
Não. Floriano Peixoto, o vice-presidente, vai assumir, ele deveria convocar essas eleições, não é? Ele não vai convocar, isso vai trazer uma revolta da Marinha contra ele também, mas quem vai apoiar ele agora é aquela aristocracia rural, são aqueles cafeicultores lá do estado de São Paulo, do oeste paulista, que tinham muita força, que já queriam, não é, ele na presidência. E aí agora sim ele vai ser o presidente e vai conseguir, não é, convocar a eleição só no final do mandato realmente, tá? No mandato ali de Deodoro da Fonseca e dele, que ele era vice, agora ele vai se tornar presidente do Brasil. Então nós temos aqui o segundo presidente do Brasil, de 1891 até 1894. Primeira ação, reabre o Congresso, não é? Traz todos os deputados de novo, não é? Vai reabrir a questão democrática, esse era o pensamento dele. E ele tinha inclusive o apoio daquela República Jacobina, agora aquela República Liberal, aquela ideia, não é? Aquele pensamento, aquela corrente liberal e aquela corrente jacobina no início vão apoiar ele aqui. Não é a mesma coisa no final, mas no início apoiam ele. Então ele vai reabrir o Congresso, apoiado por essa aristocracia rural, não é? Ele vai ter força nesse sentido. Ele ficou conhecido, não é, como Marechal de Ferro. Por quê? Porque ele enfrentou duas grandes revoltas no Brasil. A revolta federalista e a revolta armada. A revolta federalista aconteceu mais precisamente no Rio Grande do Sul. Não é? Então tinham lá no Rio Grande do Sul governadores, o governador apoiava, não é, todas as ideias do governo central. Isso já era como na época ali de Deodoro da Fonseca. E esses problemas já aconteciam lá desde a época de Deodoro da Fonseca. Então nós temos aqui o Partido Republicano Rio-Grandense, os chamados pica-paus, que apoiavam Floriano Peixoto, apoiavam a presidência. E temos aqui, não é, o Partido Federalista, chamado Margatos, que não apoiavam. O que eles queriam? Queriam maior descentralização, queriam maior autonomia no Estado. Violentamente eles vão ser reprimidos pelo Exército Brasileiro já nesse momento aí organizado, não é? No início da nossa Primeira República. Depois nós temos a Revolta Armada, não é junto, não é depois, isso aconteceram juntas. No Rio de Janeiro, onde a Marinha vai se opor ao presidente. Por quê? Qual o principal sentido dessa oposição? Eles queriam que ele seguisse a Constituição e convocasse novas eleições. Então eles vão apontar navios da Marinha pro Rio de Janeiro, vão ameaçar bombardear o Rio de Janeiro se ele não convocasse essas novas eleições. O que Floriano Peixoto vai fazer? Vai comprar navios americanos, não é? E eles vão se sentir ameaçados, a Marinha, que não tinha tanto poder nesse momento, então ele vai comprar navios americanos, esses navios americanos vão vir para o Brasil, eles vão se sentir ameaçados, vão ser fortemente reprimidos também, e essa revolta não vai ter um desenvolvimento. Lembrando que tanto aqui, ó, pessoal, na Revolta da Armada, como aqui nos federalistas, não é, tinha algumas pessoas que antes apoiavam a monarquia, tá? Então, Floriano Peixoto, como grande, não é, nesse momento, como grande desculpa para reprimir violentamente essas duas revoltas, ele vai usar isso também. Não é? Então, tem contexto monarquista nelas. E nós não queremos que a monarquia volte, não é, para o Brasil. Estamos aqui tentando edificar a República. Essa questão provisória foi realmente numa visão de edificar a República para entregar a República nas mãos dos civis. E começa no final do governo de Floriano Peixoto uma grande contestação a isso, não é? Uma grande pressão relacionada a isso para que Floriano convocasse realmente novas eleições. Isso vai acontecer em 1894, não é? Aí nós temos a primeira eleição, quando vai se iniciar a nossa primeira aí república, não é? A república oligárquica, com Prudente de Moraes, que era um grande representante dos cafeeiros ali de São Paulo, do oeste paulista. E aí sim o voto foi direto, não é? Seguindo a Constituição, e acaba nesse momento, não é? Esse primeiro período da nossa República Velha, que é o período da República da Espada, da República onde os militares conduziram esse processo. Muito obrigado mais uma vez, continue estudando e até a nossa próxima aula.